Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e do podcast Amigos do Urbano, e estou aqui para falar sobre Santos e Palmeiras na história. O clássico entre as equipes é disputado há mais de 100 anos e é tão antigo que o atual Alviverde paulistano nem tinha essas colorações, era um clube tricolor, tinha outro nome também, chamava-se Palestra Itália, e nesse primeiro encontro entre as equipes, o Santos venceu por 7-0, né? E essa partida era uma espécie de seletiva para que o Palestra pudesse ser admitido na Associação Paulista de Esportes Atléticos. O Santos venceu e com isso a associação, que era uma espécie de federação paulista da época, deixou os italianos de fora do Paulistão um ano mais, né? E aí a gente já falou desse encontro aqui no canal Maior de Todos os Tempos e a gente vai deixar o link na descrição para você poder acompanhar e a gente não ficar tão repetitivo assim para você, né? Essa partida aconteceu no Velódromo em 1915 e o Palestra, que não venceu essa partida em 15, só pôde disputar o Campeonato Paulista em 1916. E aí tiveram a oportunidade da revanche contra o Santos. Obviamente que revanche contra o Santos, o rival geralmente ganha. Venceu por 4-2 na partida que foi disputada lá na Chácara da Floresta. Os gols do Santos foram marcados por Ari Patusca, os dois únicos gols do Santos na partida, que perdeu por 4-2. E é legal a gente lembrar que nesse ano de 1916 o Ari Patusca foi o artilheiro do Campeonato Paulista, mas essa informação ficou escondida por muito tempo, né? Nas estatísticas, Mariano do Paulistano e o Zeque do Mackenzie tinham sido os únicos artilheiros do campeonato. E a pesquisa feita pelo membro da Sofis, o Léo Devezas, né, nosso presidente, conseguiu encontrar gols perdidos do Ari Patusca e com isso o reconhecimento histórico veio ainda que tardio e a Federação Paulista reconheceu as pesquisas do Léo e garantiu ao Ari Patusca um lugar entre os artilheiros do Campeonato Paulista de 1916. E bem legal que o clube, o Santos, acabou reconhecendo também a importância desse tipo de pesquisa, né? E ofertou uma placa ao Léo, algo inédito, né, no clube. E que legal, porque esse tipo de pesquisa precisa ser valorizada, porque é o tipo de pesquisa que faz com que o Santos se torne ainda maior. E aí vamos avançar bastante na linha do tempo, né, para poder falar do primeiro encontro entre Santos e Palmeiras no Allianz Parque, né? O estádio, que foi totalmente remodelado do que ele era antigamente, foi inaugurado em 19 de novembro de 2014. O Sport de Recife bateu o Palmeiras no jogo inaugural por 1-0, mas o Santos só foi jogar lá no ano seguinte, 2015, e numa partida bastante importante, uma decisão de Campeonato Paulista. Nesse jogo, era o jogo de ida, o Palmeiras abriu o marcador aos 29 minutos do primeiro tempo com o Leandro Pereira. Aos 12 minutos do segundo tempo, o juiz marcou um penal, né, em cima do próprio Leandro Pereira e acabou expulsando o zagueiro santista Paulo Ricardo, que foi quem cometeu a falta. Porém, o Verde não conseguiu ampliar. O Dudu chutou a bola no travessão, desperdiçou uma boa chance. A partida acabou 1-0. E na Vila Belmiro, o Santos bastava vencer por 2 gols de diferença para poder ser campeão. Uma vitória por 1 gol de diferença levava a partida aos penais e foi exatamente isso que aconteceu. O Santos, na partida de volta na Vila Belmiro, abriu 2-0 com David Braz e Ricardo Oliveira marcando os gols. Palmeiras acabou diminuindo com o Lucas e aí a decisão do título foi para os penais. Brilhou a estrela do Vladimir, muito contestado atualmente pelo torcedor santista. Vladimir foi bastante importante e garantiu o Santos, a vitória do Santos nas penalidades máximas e assim o título paulista de 2015. E aí vamos voltar um pouquinho no tempo, em 1968, quando o Santos foi campeão paulista também jogando contra o Palmeiras. No Parque Antártica,
o antigo estádio que deu vida ao Allianz Parque, o Santos se sagrou campeão com 3 rodadas de antecipação. Que momento bom da nossa história, onde éramos campeões frequentemente e com até uma certa facilidade. O Santos venceu o Palmeiras por 3-1 no antigo Palestra Itália. O China abriu o placar para o Palmeiras logo a 1 minuto, mas o Edu empatou aos 9 com um dos seus petardos. O Pelé virou o jogo aos 15 com um golaço, que teve drible da vaca, um gol antológico. E aí o Toninho Guerreiro fechou o caixão alviverde, marcando aos 21 minutos do segundo tempo. E é muito legal ver, né, Santos e Palmeiras jogarem, e a relação histórica das equipes sempre foi de muita cordialidade. Por exemplo, no nosso Memorial das Conquistas tem uma placa que foi ofertada pela diretoria do Palmeiras em comemoração ao nosso Jubileu de Ouro em 1962, quando completamos 50 anos de vida. E em 1970, por exemplo, numa partida que foi válida pelo Campeonato Paulista, Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto e Edu foram homenageados com faixas entregues pelos jogadores do Palmeiras em alusão à conquista do tricampeonato mundial de seleções lá no México. E esse primeiro clássico paulista após conquista do tricampeonato mundial foi definido com gols do Manuel Maria, que acabou contando com desvio do Ademir da Guia, e do Edu, que enganou o também tricampeão Leão. Quando o Leão achava que ele ia cruzar, ele bateu para o gol e estufou as redes do Palmeiras. Legal que essa homenagem foi realizada antes do jogo. Esse jogo foi disputado em 5 de julho de 1970 no Morumbi. Morumbi que foi palco deste clássico em 51 oportunidades, com 20 vitórias do Palmeiras, 12 do Santos e 19 empates. Entre essas vitórias, uma que não sai da memória do torcedor do Santos, que estava vivo no ano 2000. O Santos tinha sido eliminado em 99, o ano anterior, pelo Palmeiras na fase semifinal. O Santos podia empatar a partida para ir para a decisão, abriu o placar, mas acabou sofrendo a virada. E no ano 2000, o pesadelo parecia que ia acontecer novamente. Palmeiras abriu 2-0 no placar, jogava pelo empate, 24 minutos do segundo tempo, e o Palmeiras estava com vantagem muito grande, mas aí o Eduardo Marques acertou um belíssimo chute de fora da área, descontou aos 33 minutos. O Anderson Luiz subiu mais que toda a defesa do Palmeiras, de cabeça empatou a partida e aí a torcida do Santos ficou empolvorosa, mas só conseguiu comemorar o gol que classificou o Santos à final no último minuto, aos 45, porque com o Santos sempre tem que ter uma bela dose de emoção. O Claudio Miro disputou a bola no ar com o goleiro Marcos. Ela ficou limpíssima para o Dodô empurrar para o gol vazio e conseguir garantir o Santos na final do Campeonato Paulista depois de 16 anos. Exatamente, o torcedor santista foi às lágrimas naquela manhã, né? O jogo foi disputado às 11, foi iniciado às 11 da manhã no Morumbi, e o torcedor santista chorou muito no Morumbi e chorou muito onde quer que estivesse, porque essa virada histórica ficou marcada, né, em todos nós que pudemos acompanhar essa partida. E foi também numa semifinal de Paulistão, só que dessa vez em 2009, quando o Santos obteve a última vitória contra o Palmeiras atuando no Parque Antártica, o antigo Allianz Parque, né? O Santos tinha vencido a primeira partida por 2-1 com gols de Neymar e Kleber Pereira, repetiu o placar jogando no Parque Antártica, desta vez com gols de Madison e Kleber Pereira, que marcou de pênalti. O Pierre descontou para o Palmeiras numa falha do nosso goleiro Fábio Costa. E em 2011, ou seja, 2 anos depois dessa partida, o Parque Antártica deu lugar ao atual Allianz Parque, né? E a última vitória do Santos jogando no Allianz Parque aconteceu em 30 de setembro de 2017. Faz bastante tempo, a gente já precisa de uma nova, hein? O Ricardo Oliveira fez o gol da vitória, 1-0. A partida era válida pelo Campeonato Brasileiro, é verdade. E a gente espera que o Santos consiga a primeira vitória lá no Allianz
pelo Campeonato Paulista. Legal a gente relembrar que esse gol do Ricardo Oliveira, né, em 2017, foi o 20º que ele marcou contra Palmeiras, Corinthians ou São Paulo e colocou ele numa lista bem legal. Ricardo Oliveira e Neymar marcaram 20 vezes contra os 3 principais rivais do Santos e estão no topo, né, dos que mais marcaram gols contra essas equipes depois da Era Pelé, ou seja, depois de 1974. Né? E é muito importante frisar que esse levantamento foi feito pelo membro da Sofis, foi feito por Evaldo Rodrigues, né? Um levantamento inédito e bastante importante, e que na época até repercutiu em vários veículos da imprensa. Gente, da minha parte é isso, agradeço a atenção de você que ficou até aqui. Uma boa sorte ao time do Santos no domingo jogando contra o Palmeiras, uma partida muito difícil, mas quem sabe a gente já não consiga sair com uma vitória diante de um fortíssimo adversário e que consigamos seguir uma boa campanha no Campeonato Paulista. Há muito tempo isso não acontece, certo? Boa sorte aos jogadores do Santos, boa sorte a todos os torcedores do Santos que acompanharão essa partida de longe, afinal de contas, clássicos no estado de São Paulo não permitem torcida adversária, e que todos nós tenhamos uma tarde de domingo ótima com uma grande vitória do Santos para começar a próxima semana com o pé muito mais do que direito, certo? Um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau.